Estamos começando aqui pela TV Terra do Sol o Notícias de Fortaleza. Olha, a tuberculose e a hanseníase são doenças tratadas exclusivamente de maneira totalmente gratuita através do Sistema Único de Saúde, o SUS. Acompanhe aí as ações da Prefeitura de Fortaleza do tratamento dessas doenças e o fluxo de atendimento nos postos de saúde. Tuberculose e hanseníase têm cura, se forem tratadas da forma correta. São doenças infecciosas causadas por bactérias transmitidas pela via respiratória. O Sistema Único de Saúde oferece este tipo de cuidado gratuitamente. Foi através de um posto de saúde que este paciente, que não quis se identificar, conseguiu diagnosticar a tuberculose e começar um tratamento. Eu estava sentindo muito mal, pensava que eu ia morrer mesmo. Eu sentia cansaço, febre, dor de cabeça, tosse. Eu vim para o posto de saúde pensando que era uma gripezinha. Aí o médico me assustou, né? Ele disse, você tem que fazer esse tipo de exame de escarro e tal. Ou você está com suspeita de pneumonia ou então de tuberculose. Aí eu peguei e fui me cuidar o mais rápido possível, né? A doença já está estabilizada, ele não tem mais sintomas. Há 3 meses é acompanhado por médicos e enfermeiros através da repetição de exames. Os medicamentos ele recebe aqui mesmo no posto de saúde. Uma rotina de cuidados que precisa do esforço do paciente e da atenção dos profissionais. O índice de abandono do tratamento é grande e concluí-lo ainda é o maior desafio. Dos 100 pacientes que entraram, iniciaram, 11 ou 12, ou chegando até 13, abandonaram. É isso que a gente não quer, entendeu? Vai ficando grave, vai criando resistência. Nós temos paciente aqui que está já, 2 pacientes, atualmente em tratamento no Hospital de Messejana, porque já criaram resistência à medicação, à rifampicina, à isoniazida. Então fica mais difícil o tratamento. Há anos os pacientes são monitorados. Todos os dados relativos à doença são repassados para gráficos e pastas para ajudar no controle. Da mesma forma acontece com a hanseníase. Com testes mais específicos, ela pode ser diagnosticada ali mesmo, na unidade de saúde. E o tratamento também acontece lá. Na hanseníase, se o paciente tiver apenas uma mancha, a gente chama pálcio bacilar, o tratamento é de 6 meses. Se for mais de uma mancha, né, são casos muitos bacilos, a gente chama multibacilar, o tratamento é de 1 ano. Às vezes tem muita reação, né? Essa medicação, como ela é muito forte, às vezes ela dá reação. Mas os pacientes geralmente aderem mais do que a tuberculose. O índice de abandono da hanseníase é menor. Nesta unidade, atualmente, 12 pacientes com tuberculose e 1 com hanseníase são acompanhados. Para Lilian, é importante observar os primeiros sintomas, buscar ajuda no posto, realizar exames e começar o tratamento o mais cedo possível. A partir do acolhimento, né? O paciente chega com, vamos supor, na tuberculose, com a queixa que está com a tosse há 3 semanas. A enfermeira mesmo do acolhimento já pode pedir uma baciloscopia para ver se esse paciente, né, aí com tosse, febre, emagrecimento, aí a gente já pede esses exames, comprovando, ele já fica vinculado a uma equipe e essa equipe dá todo o suporte de acompanhamento. Aquelas manchas que você percebe que está há muito tempo, você perde um pouco a sensibilidade, o pelo ele diminui, um formigamento com uma dor assim lascivante, ou então caroços. Aqui no posto a gente acompanha também o paciente desde do diagnóstico até a alta. E para falar mais sobre o assunto, nós estamos recebendo aqui dos nossos estúdios a Natália Régia, que é assessora técnica da área de hanseníase da Secretaria Municipal de Saúde, e a Rayane Martins, que é assessora técnica da área de tuberculose também da SMS. Natália, esse trabalho, esse diagnóstico que é realizado nos postos de saúde vale para toda a rede municipal de saúde aqui de Fortaleza, né? Ou seja, o paciente, a partir do momento que começa a apresentar algum tipo de sintoma, esse diagnóstico pode ser feito em qualquer posto de saúde, né? Isso.
esse diagnóstico, né, disponível na nossa 115 unidades de saúde. Então, ele, vendo que apresenta algum desses sinais ou sintomas, pode procurar as nossas unidades de saúde. No caso da hanseníase, aí quais são os primeiros sintomas que aparecem para que a pessoa possa realmente estar atenta e buscar logo um atendimento em uma unidade de saúde aqui da capital? Esse paciente vai ter uma perca da sensibilidade, né? Esse paciente ele pode apresentar fisgadas, né? Principalmente na parte dos braços e das pernas, que é mais onde o bacilo costuma ficar. Certo? Esse paciente vai ter uma ausência, uma diminuição da sudorese no lugar da mancha ou também a perca de pelos, a diminuição de pelos nesse local. Então, você observando que tem algum desses sinais ou sintomas, procurar uma das nossas 115 unidades de saúde. Ô, Rayane, em relação à tuberculose, também da mesma forma, a rede de saúde aqui da capital, administrada pela prefeitura, também tem a condição de fazer o diagnóstico em qualquer um dos postos? Sim, como a Natália já relatou, nós temos 115 unidades de atenção primária à saúde e todas elas também, além do diagnóstico, elas estão preparadas para fazer o tratamento e acompanhamento desses casos. A tuberculose, ela tem sintomas, vamos dizer, semelhantes em relação à gripe comum ou os sintomas são mais característicos? Então, para contextualizar, a tuberculose ela é uma doença que ela é caracterizada como infecto-contagiosa, né? E que é causada por uma bactéria e que essa bactéria ela vai afetar principalmente os pulmões, que nós classificamos como a tuberculose pulmonar. Mas ela também pode estar atingindo outras partes, outros órgãos, né? Então, os sintomas da doença, eles vão estar relacionados, por exemplo, na tuberculose pulmonar, os sintomas bem clássicos é a tosse. Essa tosse a gente caracteriza ela como uma tosse persistente de 3 ou mais semanas. E essa tosse ela pode ser produtiva ou não, acompanhada de febre vespertina, que é aquela febre no final da tarde, sudorese noturna, emagrecimento, mas a gente destaca como principal a questão da tosse, né? Então, o nosso alerta apresentou tosse ou algum dos outros sintomas, procurar imediatamente a unidade de saúde mais próxima da residência, né? Mas na tuberculose a gente trabalha ainda com grupos especiais. Como assim grupos especiais? Quando eu falo em 3 semanas, é uma população geral. E o grupo especial, o que é? São aquelas pessoas que apresentam uma vulnerabilidade maior, um risco maior de adoecimento, né? Que entra o grupo de população em situação de rua, pela própria dinâmica da rua, os privados de liberdade, indígenas, as pessoas que vivem com HIV/AIDS, né? Que tem a questão do comprometimento imunológico. Então, esse tempo de tosse, ele já diminui. Por exemplo, uma população em situação de rua apresentou a tosse, eu já devo investigar para tuberculose, eu não devo esperar essas 3 semanas, né? E nós classificamos esse tempo de tosse como sintomático respiratório. Então, é uma estratégia nossa que ela tem um impacto muito grande no controle da tuberculose, que é a busca desse sintomático respiratório, né? Então, assim, os profissionais de saúde, eles devem estar buscando esse sintomático respiratório para que a gente esteja diagnosticando precocemente, tratando, e assim a gente vai quebrando a cadeia de transmissão da doença, né? Então, assim, a tuberculose pulmonar, ela é responsável pela transmissão da doença. Então, a maior parte dos casos é de tuberculose pulmonar, cerca de mais de 90% dos casos, e ela é que apresenta uma relevância maior para a saúde pública por conta dessa transmissibilidade, né? Ela acaba mantendo essa transmissão da doença. Já no caso de tuberculose extrapulmonar, os sintomas eles vão estar bem relacionados com o órgão que foi acometido, né? Então, são sintomas bem específicos, mas vale lembrar também que a tuberculose extrapulmonar, ela vai afetar principalmente aquelas pessoas que têm uma imunidade comprometida, como as pessoas que vivem com HIV/AIDS, né? Então, assim, o nosso alerta
procurar as unidades de saúde, a unidade de saúde mais próxima da sua residência, para que a gente faça esse diagnóstico precoce, consequentemente inicie o tratamento precocemente e assim a gente quebra a cadeia de transmissão da doença, né? Por quê? Logo no início do tratamento, essa pessoa, ela deixa de transmitir, geralmente cerca de 15 dias. Então, a importância é quebrar essa cadeia de transmissão. Então, é uma forma, assim, de controlar a doença. Rayane, a tuberculose é uma doença infecto-contagiosa e já gerou realmente muito medo na população. É uma doença hoje que ainda tem uma certa incidência? Há uma demanda ainda muito grande nos postos de procura de gente com sintomas da tuberculose? Pronto, a tuberculose, assim, ela é uma doença muito antiga, né? Mas que ela ainda existe. Ela tem fortes raízes sociais, né? Então, assim, a própria vulnerabilidade em que esses pacientes, eles são submetidos, mas que ela tem tratamento fácil, todas as nossas unidades fazem, tratamento não, diagnóstico, perdão. E o tratamento também. Então, assim, quais os casos que geram maior preocupação para a gente? O tratamento, ele sendo feito adequadamente, ele tem uma duração de 6 meses. Nos casos de tuberculose sensível, né? Eles têm uma duração de 6 meses. E se ele for feito adequadamente até o final, praticamente 100% dos casos, eles vão ser curados. Qual a nossa preocupação maior? O que é que gera uma preocupação maior? É o abandono de tratamento. O que acontece? Logo no início do tratamento, nas primeiras semanas, já se vê uma melhora bem significativa, né? Então, o paciente ele já diminui a questão da tosse, da febre, ele já recupera o peso, ele já se sente bem, já melhora, diminui o cansaço, então ele acha que está curado. E isso não quer dizer que esse paciente está curado. O tratamento ele tem que ser feito até o final, para eu chegar na cura depois de uma avaliação clínica, né, realização de exames. Então, essa interrupção de tratamento, esse abandono de tratamento, ele é muito grave, porque o paciente ele vai retornar com a doença, os sintomas vão retornar, ele vai buscar a unidade e ele vai correr o risco de apresentar uma tuberculose resistente, né? E essa tuberculose resistente, ela já é mais complicada e aí sim, essas complicações estão bem relacionadas aos óbitos por tuberculose, né? Então, assim... Ainda há óbitos, né? Ainda há óbitos por tuberculose. Então, assim, eu inicio o tratamento, me sinto melhor e abandono, mas a doença ela vai retornar, eu vou iniciar novamente. E essas bactérias, esses bacilos, eles vão ficando resistentes. O tratamento de tuberculose resistente, ele já é um tratamento prolongado, eu já preciso ser acompanhado por especialistas, em unidades especializadas, né? Então, assim, esse é o nosso maior problema, é reduzir realmente o abandono. E outra coisa, o paciente, o caso que tem tuberculose resistente, ele já vai transmitir esse bacilo resistente, né? Então, assim, alguns casos, a primeira vez que tem tuberculose, que seria normal que tivesse a tuberculose sensível para fazer o esquema básico de tratamento, ele já vai ter uma tuberculose resistente. Natália, em relação à hanseníase, a hanseníase também é uma doença bem antiga, que já assustou bastante, foi motivo de até discriminação das pessoas que adoeciam de hanseníase. Qual é a situação hoje aqui em Fortaleza? Também ainda há muita incidência ainda desse tipo de doença, de pacientes apresentando sintomas? A hanseníase é bem menor, né, do que a incidência do que a tuberculose, mas ainda tem casos sim, né, e o que preocupa mais a gente é pela incapacidade que ela pode causar no diagnóstico tardio da doença, porque muitas pessoas realmente não procuram por medo do preconceito que ainda existe. Muitas vezes esse medo está embutido no próprio paciente, que não informa nem os familiares que tem a doença, né? E o importante dessa informação dele informar é que esses contatos deles, eles precisam também ser investigados. Então, como era antigamente conhecido como lepra, né? Mas desde 1995, aqui no Brasil, ela é conhecida como hanseníase e que não precisa ter esse medo, porque ela tem cura,
né? O tratamento está gratuitamente nas nossas unidades de saúde e não precisa ter esse medo, porque o paciente, diferente da tuberculose, ele iniciou o tratamento com 72 horas. Se for da forma transmissível, ele para de transmitir. É uma questão realmente de conhecimento, né? Antigamente, inclusive no tratamento da hanseníase, os pacientes eram isolados completamente da sociedade e hoje, com o tratamento oferecido, não é mais necessário isso, né? Isso, antigamente, né, os pacientes iam para leprosários, né, que aqui a gente tem 2, né, tinham 2, que era no Antônio Diogo e em Maracanaú, hoje já são centros de convivência. Então, assim, hoje não tem mais isso, o paciente vive normalmente na sociedade. Ok, eu vou pedir aqui um intervalo, daqui a pouquinho a gente continua falando aqui sobre o tratamento oferecido nas unidades de saúde de Fortaleza para tuberculose e também para hanseníase. Vou ao intervalo e volto já já. Voltamos com notícias de Fortaleza aqui pela TV Terra do Sol. Olha, a hanseníase é uma doença infecto-contagiosa e aqui em Fortaleza, durante o ano de 2019, foram diagnosticados 449 casos da doença. Já em relação à tuberculose, causada por uma bactéria que afeta principalmente os pulmões, em 2019 foram registrados 1.700 casos da doença aqui na capital cearense. Nós voltamos a conversar com a Natália Régia, que é assessora técnica da área de hanseníase, e com a Rayane Martins, assessora técnica da área de tuberculose. Natália, a gente observa que os números da hanseníase têm, vamos dizer assim, caído. É uma estabilização, normalmente vocês têm visto nos últimos anos uma estabilização da doença ou há picos de subida e descida? Como é que é? A gente tem visto realmente, né, uma caída, né, no diagnóstico da doença, mas que isso não é bom, porque muitas vezes quando vai diagnosticar da forma tardia, esses pacientes já chegam com sequelas no posto, certo? Que são às vezes mão em garra, pé caído, que a gente chama, devido à bactéria, né, esse microbactério lepra, esse bacilo realmente querer gostar muito dos nervos e causar essas incapacidades. E existe alguma forma de prevenção? Como é que se dá essa transmissão no caso da hanseníase? A transmissão é pelas vias aéreas superiores, né? Então é a partir de um contato próximo e prolongado. Mas vale ressaltar que nem todo mundo pega a doença, porque e nem toda forma de hanseníase ela é transmissível, porque a gente tem 4 formas. A gente tem a forma indeterminada, a tuberculoide, a dimorfa e a vichoviana. A forma mais grave da doença é a vichoviana, que aqui tem mais bacilos e que transmite. Há uma definição, digamos, Fortaleza tem uma área territorial bem extensa. Vocês percebem que, por exemplo, há bairros onde há uma incidência maior do que outros? Há alguma relação com a questão geográfica ou a questão de, vamos dizer, condição social das pessoas que acabam contaminadas? Sim, a área nossa regional com maior número de casos é a regional 5, que justamente pela condição social, ali no bairro Bom Jardim, naquela área da regional 5. Tem a ver também essa questão de vulnerabilidade social, a pessoa fica mais exposta, digamos assim, ao contato com a doença. Sim, né, devido à imunidade, porque ela precisa muito de uma imunidade baixa para esse bacilo se hospedar na pessoa. Agora me fala uma coisa, Natália, a partir do momento em que o paciente ele é diagnosticado no posto de saúde, como é que se dá a questão do acompanhamento, do tratamento que é ofertado a esse paciente? Pronto, o tratamento ele tem de 2 formas na hanseníase, vai ser conforme o diagnóstico médico, né? Se é paucibacilar, são 6 meses, e se for multi, é 1 ano. Vai depender da forma que for diagnosticado. Rayane, em relação à tuberculose, hoje, levando em conta a área de Fortaleza, há regiões onde há uma incidência maior da doença, no caso da tuberculose? Sim. Como eu falei, a tuberculose ela tem fortes raízes sociais, né? Ela está, digamos que, intimamente
associado à pobreza, à má distribuição de renda. Então, os bairros onde nós temos o menor IDH são bairros onde nós temos o maior número de casos, né? Na tuberculose, na Regional 5, na hanseníase, a Regional 5 ela acaba se destacando. Já na tuberculose, nós temos a Regional 1 como destaque, onde apresenta o maior número de casos. Quanto à questão da transmissão, a tuberculose é uma doença de fácil transmissão? As pessoas têm alguma maneira de se prevenir, de se cuidar para evitar realmente o contato com a doença? Pronto, como eu falei anteriormente, a forma transmissível da doença é a pulmonar, né? Essa transmissão é por via respiratória, através da fala, da tosse e do espirro. Vale ressaltar que a doença ela não é transmitida por objetos, por utensílios compartilhados, como copo, prato, talher, lençóis, toalhas. Por quê? Porque acontece a transmissão através da dispersão desses bacilos no ar, que nós chamamos os aerossóis. Então, a transmissão acontece dessa forma, né? E assim, ainda em relação à transmissão, a gente destaca que o bacilo ele é extremamente sensível à luz solar e que ambientes ventilados eles vão fazer a dispersão dessas partículas que são infectantes. Então, a orientação é que sempre procurar locais abertos, com ventilação, com luz solar, que isso vai diminuir a transmissibilidade. Como é que é o acompanhamento? Vocês, por exemplo, cada uma dirige essa célula de acompanhamento no tratamento tanto da hanseníase como da tuberculose. Como é que é o acompanhamento dos pacientes a partir do momento em que ele é diagnosticado no posto de saúde e inicia o tratamento? Pronto, então assim, na tuberculose, o paciente ele faz o diagnóstico e inicia o tratamento na unidade e é feito um acompanhamento mensal, né? Esse acompanhamento mensal é para que ele faça os exames que são necessários para o acompanhamento da doença até o final desse tratamento, né? E o tratamento, ele pode ser de duas formas. Nós temos o tratamento auto-administrado, que é aquele tratamento em que o paciente ele vai mensalmente na unidade, ele recebe a medicação, faz os exames necessários e ele só vai retornar com 30 dias, né? Então, assim, eu não vou garantir que esse paciente está tomando a medicação. Então, eu posso dizer que é um paciente que ele tem um risco maior de abandonar o tratamento. Mas nós temos uma outra modalidade de tratamento, que é uma estratégia, uma ação que a gente sempre busca estar intensificando, que é o tratamento diretamente observado. O que é esse tratamento diretamente observado? Ele consiste em que um profissional da saúde, ele observe o paciente tomando essa medicação. Como que isso acontece? Na unidade de saúde, o paciente vai até a unidade de saúde diariamente, ou o profissional de saúde vai até a residência desse paciente e vê ele tomando a medicação. Nesse ponto, eu destaco muito os agentes comunitários de saúde, né? São pacientes de extrema importância nesse processo, porque eles estão na área, eles moram próximo, então, assim, o acompanhamento é bem mais fácil. E essa modalidade de tratamento, o profissional vai garantir que o paciente está tomando a medicação. Então, uma simples busca no nosso banco de dados, ele vai me mostrar que os pacientes em tratamento diretamente observados, ele tem um maior índice de cura, né? E ainda tem uma outra incentivo que a gente utiliza para que todos os pacientes venham a aderir a essa modalidade de tratamento, que é a entrega de cestas básicas. Durante o tratamento? Durante o tratamento diretamente observado, né? E não só como incentivo para isso. É que a tuberculose, ela está, como é que eu posso dizer, intimamente ligada com a questão da pobreza, a vulnerabilidade social em que esses pacientes geralmente se encontram, e também a necessidade de outras estratégias para que eu tenha um desfecho de tratamento com sucesso, que o caso é a cura, né? Então, a gente faz essa entrega mensal de cesta básica como incentivo. E a questão da boa alimentação faz toda a diferença também durante o tratamento, né? Exatamente. Ok, eu vou pedir um novo intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta aqui no Notícias de Fortaleza falando aí sobre o atendimento nos postos de saúde aí para tuberculose e também para hanseníase. É um instante só. Voltamos com Notícias de Fortaleza aqui pela TV Terra do Sol.
Olha, tanto a hanseníase quanto a tuberculose têm seus sintomas característicos. O importante é que o paciente, sendo devidamente diagnosticado na rede de saúde municipal, possa iniciar o tratamento de forma mais rápida possível. Nós voltamos a conversar com a Natália Régia, assessora técnica da área de hanseníase, e com a Rayane Martins, assessora técnica da área de tuberculose. Natália, em relação a esse período que nós estamos vivendo aí, do novo coronavírus, né, da pandemia da Covid-19, como foi que ficou a questão do atendimento na rede municipal de saúde em relação à hanseníase? Ela chegou a paralisar, houve uma queda no movimento, como foi que ficou? Não chegou a paralisar, né? Continuou tendo atendimento, porém, os pacientes novos para diagnóstico a gente viu, por determinação até mesmo da Organização Mundial de Saúde, que era para ficar em casa, eles não procuravam o posto de saúde. Mas os pacientes que estavam em acompanhamento, todos eles iam, né, fazer a sua consulta mensal. Agora, a partir desse momento em que estão diminuindo as regras, vamos dizer assim, de distanciamento social, esse atendimento está normalizado. Ele sempre teve normal, sempre estava de portas abertas, né? Nossas unidades de saúde para receber os pacientes. E agora essa pessoa, né, como já está mais, a coisa está mais facilitada, né, para poder sair, então eles podem estar buscando as nossas unidades se ele tiver algum desses sinais ou sintomas. Agora, em relação à demanda de procura, hoje está dentro dos padrões normais de antes da pandemia, do coronavírus? A gente já vê que agora já está mais normal, né? As pessoas estão procurando com mais frequência a unidade para realizar o diagnóstico da doença. Rayane, em relação à tuberculose, a gente sabe que o paciente de tuberculose precisa realmente estar com aquele atendimento, aquele acompanhamento do tratamento, até porque muitas vezes, quando a pessoa inicia o tratamento, ainda está com aqueles sintomas bem evidentes. Como foi que ficou nesse período aí da pandemia? Durante o período da pandemia, não interrompemos o atendimento de tuberculose, né? Então, os pacientes eles continuaram fazendo o acompanhamento mensal. Nós tivemos que fazer uma adequação nessa modalidade de tratamento diretamente observado, que eu falei anteriormente, que é a observação da tomada da medicação todos os dias. Então, nós tivemos que fazer a adequação quanto a esse atendimento, né? Mas o atendimento ele não deixou de acontecer. E assim, uma pequena observação durante o período da pandemia, pela própria diminuição de busca do paciente, postos, né, dos postos, em relação ao primeiro semestre do ano passado, uma pequena redução de número de casos, né? Mas que ainda temos aí todo o ano, o restante do ano, para poder estar diagnosticando esses casos de tuberculose precocemente. Rayane, falando sobre o tratamento da tuberculose, qual a importância aí do paciente ser logo diagnosticado ali a partir dos primeiros sintomas para que ele possa fazer o tratamento? O tratamento dura em torno de 6 meses, né, que você me falou. Exatamente. Então, assim, o diagnóstico precoce ele é essencial, né? Ele é essencial para evitar complicações do próprio doente, como também a questão de transmissão. Estima-se mais ou menos que existe uma estimativa de que uma pessoa com tuberculose pulmonar bacilífera, que é aquela que apresenta muitos bacilos, ela consegue infectar de 10 a 15 pessoas, né, por ano. Então, o importante do diagnóstico precoce é isso. Eu vou evitar essa cadeia de transmissão. Iniciou o tratamento, ele para de transmitir a doença, consequentemente, eu vou quebrar essa cadeia de transmissão. Então, o importante é o diagnóstico precoce e o tratamento adequado, até o final. O tratamento é feito com o quê? É antibiótico? É um combinado fixo de antibióticos, né? Inicialmente, nós chamamos o esquema básico para tuberculose sensível, que são um combinado de 4 antibióticos. E ele toma durante os 4 meses, durante diariamente? Os 6 meses, diariamente, sem interrupção. Esse é o tratamento adequado. E isso é o que faz, às vezes, a questão da diferença, porque há uma melhora no quadro, né, vamos dizer, inicialmente, o que acaba provocando com que muitos pacientes abandonem o tratamento achando que já ficou sarado. Exatamente. Ele acha que já está curado e isso não... A melhora dos sintomas não quer dizer que ele está curado, ele tem que concluir esse tratamento. Daí entra uma estratégia. Para eu caracterizar que o paciente ele abandonou o tratamento, ele precisa passar 30 dias sem tomar essa medicação. Então,
eu vou fazer a busca desse caso faltoso. Chegou o dia de ele ir na unidade para fazer o acompanhamento mensal, ele não foi, a gente já entra imediatamente com a busca desse faltoso para resgatar antes que ele abandone. Se ele abandonar no 5º mês de tratamento, e quando ele for retornar, ele não vai só completar esse tratamento, ele vai ter que iniciar novamente o tratamento os 6 meses. Agora, Rayane, eu gostaria que você reforçasse aí, você falou isso no primeiro bloco, que a questão do abandono do tratamento da tuberculose pode provocar, vamos dizer, uma volta da doença de uma forma mais forte e o tratamento fica mais difícil pela questão da resistência, né? Exatamente. Abandono de tratamento, interrupção de tratamento no início, em qualquer momento, ele vai fazer com que o paciente ele retorne. Ele pode retornar com complicações maiores e com resistência a esse esquema básico de tratamento. E aí o tratamento ele é mais prolongado, ele é já feito com especialistas, em unidades especializadas, a medicação já não é mais oral, é uma medicação que também é injetável e o período é de, em média, 18 meses. Né, o que acaba ainda dificultando, é um tratamento longo. Triplica praticamente o tratamento comum, né? E assim, só repetindo, o paciente que tem a tuberculose resistente, ele já transmite o bacilo resistente. E como você disse, os efeitos complicadores podem levar até a morte, né? Exatamente. Em relação à hanseníase, Natália, qual a importância do paciente iniciar o tratamento logo a partir do momento em que é diagnosticado ali de forma precoce? A importância é dele não vir adquirir uma hanseníase de forma mais grave, dependendo da que ele for diagnosticado, né? Porque a gente pode ter mudança também nesse paciente que ele não vinha diagnosticar precocemente. Então, ele fazendo o tratamento adequadamente, também ele vai ter a cura mais rápida, né? E também esse paciente que a gente tem um número bem reduzido de abandono, né, de pacientes de hanseníase, diferente da tuberculose. Esse paciente, ele se torna, depois do aconselhamento com o enfermeiro da consulta, para não vir até a incapacidade que eu falei, né? Porque muitas às vezes já chegam e essas incapacidades, às vezes, elas são irreversíveis. A hanseníase, os efeitos complicadores podem levar à perda de membros, não é isso? Não é a perca, né? É esse atrofiamento dos nervos que eu falei. A perca, ela acontece muitas vezes, por quê? Porque esse paciente, ele perde a sensibilidade e muitas vezes ele se fura, ele se queima, ele vai ter algumas lesões mais graves que aí pode ter, né, complicações mais sérias que pode levar o médico a querer vir a fazer algum tipo de procedimento nesse paciente. Agora, o que causa essa falta de sensibilidade? É a demora para iniciar o tratamento? Qual é o fator? O fator é o bacilo. O bacilo, quando ele se instala, ele faz com que esse paciente, né, e isso é conforme realmente a pessoa vai demorando no diagnóstico. Essa sensibilidade, ela é perdida com o tempo. Não é assim, tem um hanseníase, vou perder, não. Ele vai perder com o tempo, né? Com o diagnóstico tardio, isso só vai aumentando. Mas o tratamento pode interromper isso? Isso, o tratamento, né, a partir do paciente começa o tratamento, ele pode interromper essa perca de sensibilidade, como também muitas vezes as manchas começam a desaparecer, mas vale ressaltar que ele tem que concluir o tratamento da forma PALS em 6 meses e da forma MUT 1 ano. É comum de muitas pessoas, de muitos pacientes que são diagnosticados nos postos de saúde já chegarem com esse problema já de algum atrofiamento de algum membro do corpo? Do atrofiamento nem tanto, né, que é das incapacidades que a gente chama, mas sim, às vezes, da perca, né, da diminuição dessa sensibilidade, porque ele começa a perceber ou que ela estava com uma panela, se queimou e não sentiu, né, ela também vai perdendo a força muscular, não consegue pegar muitas vezes objetos, então ela procura, já às vezes, quando está de uma forma mais grave da doença. Muitas poucas pessoas procuram devido a uma mancha. Se procurassem ao sinal da mancha, né, os pacientes não chegariam à incapacidade.
Natália, a gente está chegando ao final da entrevista. Eu gostaria só que você ressaltasse aí para o nosso telespectador quais são os canais aí da Secretaria Municipal de Saúde para quem quer saber mais informações relacionadas à hanseníase, ao tratamento e como buscar esse atendimento na rede municipal de saúde. Pronto, essas pessoas podem estar buscando qualquer uma das nossas 115 unidades de saúde, né, para fazer o diagnóstico, para se informar, né, para fazer uma avaliação médica, uma consulta médica, para ver se é hanseníase ou descartar o diagnóstico. Rayane, em relação à tuberculose, como é que as pessoas devem agir? Quem tiver alguma dúvida, como é que deve buscar informações em nível aí da Secretaria Municipal de Saúde? Então, assim, a gente sempre busca estar orientando a população sobre os sinais e sintomas da doença, tratamento, sempre orientando que eles busquem as unidades de saúde mais próximas. A gente está sempre produzindo material educativo, falando sobre a doença e, assim, o nosso alerta apresentou alguns dos sinais e sintomas da doença, procure imediatamente o posto de saúde mais próximo para que a gente tenha um diagnóstico precoce, consequentemente um início de tratamento, quebrar a cadeia de transmissão e evitar as complicações da doença, né? Assim, só como forma de prevenção, também, que eu acabei nem falando, é o exame desses contatos. É alertar também que todos os contatos das pessoas que têm tuberculose, eles têm que ser examinados. Mesmo que eles não apresentem sintomas, eles devem ser examinados também. Então, as nossas unidades de saúde, elas estão preparadas para fazer o diagnóstico, com todos os exames necessários, de fazer o tratamento, o acompanhamento e busquem a unidade de saúde mais próxima. Rayane, Natália, muito obrigado aqui pela presença aqui na TV Terra do Sol e a gente está aqui sempre à disposição aí para divulgar essas ações relacionadas ao tratamento não só da hanseníase, como também da tuberculose. A gente que agradece a oportunidade. Maravilha, então. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta com notícias de Fortaleza. Vamos falar sobre o programa Fortaleza Mais Verde, aqui pela TV Terra do Sol. Eu vou ao intervalo, daqui a pouquinho eu estou de volta.